Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai seguir com a nossa aula de hidrometalurgia. Vamos para a nossa terceira aula, tá? E a gente vai falar um pouquinho, na aula passada a gente falou um pouco das soluções, né? E aspectos relevantes das soluções, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho das estruturas dos minerais, tá? Então, nos processos hidrometalúrgicos, né, a gente tem que dissolver minerais. Significa o quê? Então, na aula passada a gente estudou que tipo de solução promove a dissolução dos minerais, e hoje a gente vai estudar o tipo de ligação que a gente tem que quebrar para dissolver os minerais. Afinal, boa parte das vezes o que a gente faz é quebrar ligações, tá? Então a aula de hoje ela vai ser dividida em dois momentos, tá? Então a gente de novo tem um primeiro momento onde a gente estudantes do tecnólogo e do técnico assistem à aula, né? E aí depois a gente tem um segundo momento de adensamento dos conhecimentos, onde o pessoal do tecnólogo tem que dar uma assistida, tá? Então é um pouquinho mais longa para quem é estudante do superior, tá bom? Então vamos começar primeiro definindo os três tipos de ligação principal, né? Então nós como metalúrgicos, né, vamos começar pela ligação metálica, né? Ligação metálica, ela pode ser definida como uma ligação onde a gente tem ali os núcleos, né, de carga positiva, tá? Os núcleos de carga positiva, tá? E a gente vai ter ali um mar de elétrons circundando esse núcleo. Se eu impor potencial, eu consigo fazer com que esses elétrons fluam através de uma corrente, né? Então aqui eu tenho um potencial negativo e aqui positivo, né? Então eu consigo fazer com que esses elétrons fluam produzindo corrente, né? Então aqui eu vou ter uma diferença de potencial aqui, e aí a partir dessa diferença de potencial eu consigo produzir corrente, tá? Então esse tipo de ligação, tá, é uma ligação que vai produzir essa capacidade de conduzir elétron, né? E também acaba produzindo uma relativa, uma ligação relativamente forte, tá? Em relação, ela fica entre a ligação covalente e a ligação iônica, que é mais fraca, né? Então aqui a gente tem uma outra coisa que essa ligação produz é a ductilidade, tá? Então existe a ligação metálica, ela acaba tendo como produto essas características, tá? E aí o outro tipo de ligação, a ligação iônica, tá? Então a ligação iônica, vamos trocar a cor aqui, né? A ligação iônica é uma ligação que envolve vamos pensar aqui no sódio, né? Ela envolve um doador de elétrons, então o sódio doou o elétron, né? Então Na+ significa que ele deu um elétron para alguém, e aí a gente pode pensar no cloreto de sódio, então uma ligação que envolve o cloreto de sódio com carga negativa porque ganhou esse elétron. Então o retículo cristalino do sódio, do cloreto de sódio, o sódio está sempre cercado por cloros e o cloro cercado por sódios, tá? E a ligação ela se deve a essa questão de é uma ligação eletrostática, tá? Esse cara aqui negativo, como a gente tem um cara positivo na vizinhança dele, eles se atraem mutuamente, produzindo assim um material ligado eletrostaticamente, tá? Essa ligação, ela é considerada, se vocês olharem lá nos livros de química e tal, ela é considerada forte. Entretanto, quando a gente adiciona, por exemplo, o dipolo da água, né? A água ela tem uma polaridade aqui, ó, os elétrons do hidrogênio eles ficam mais perto do oxigênio e como resultado a gente tem o oxigênio sendo uma polaridade negativa e as vizinhanças dos hidrogênios sendo uma polaridade positiva. Quando a gente adiciona um concorrente a essa força eletrostática, como o polo da água, os polos da água, essa ligação ela acaba se
quebrando. Por quê? Porque eu tenho um concorrente, eu tenho um outro cara aqui para atrair o sódio e eu tenho outro cara, um outro pedaço da molécula que vai atrair o cloro e aí eu tenho um concorrente, tá? E aí essa ligação iônica, ela depende, vocês podem ter visto aqui a tabelinha periódica, eu coloquei a tabela periódica da Enciclopédia Britânica, tá? Então vocês podem olhar aí nas referências, tá? Mas existem qualquer tabela periódica que vocês procurarem, vai dizer para vocês, vai dar essas informações, tá? O que acontece? Ligação iônica, o grau de ionicidade de uma, eu nem sei se essa palavra existe, mas o quão iônica é uma ligação, tá? Vai depender do que? Vai depender do quão eletropositivo é o metal e quanto eletronegativo é o não metal. Então aqui a eletronegatividade ela cresce para cá e para cá. Então o flúor é o cara mais eletronegativo. Então quanto mais para perto do flúor tu caminha, mais eletronegatividade tu vai encontrar. E quanto mais para o frâncio tu caminhar, mais eletropositivo vai ser, ou menos eletronegativo vai ser o nosso elemento. Então aqui no caso do do NaCl, a gente tem uma diferença muito grande de eletronegatividade. Então, como resultado, o sódio vai ter muita vontade de doar esse elétron para o cloro e o cloro vai ter muita vontade de receber esse elétron. Vocês vão ver, especialmente o pessoal do superior, tá? Eu vou fazer alguns comentários sobre isso, tá? Para o pessoal do médio, mas o pessoal do superior vai ter que efetivamente entender isso muito bem entendido, tá? Vocês vão ver que as ligações elas oscilam entre iônicas e ligações, que a gente vai entrar na próxima ligação aqui, a nossa ligação covalente, tá? Então a nossa ligação covalente, ela envolve o que? Ela envolve o compartilhamento de elétrons, tá? E aí a gente tem dois tipos de mineral diferentes que formam, então vamos pensar aqui numa ligação covalente, vamos pensar num composto simples aqui, vamos ver, o N... eu não consigo pensar um composto simples, vamos pensar então no CO2, tá? Então a gente tem, ou melhor ainda, vamos pensar no mais simples aqui da nossa vida, a sílica, tá? Então a gente tem aqui, esse é um silício, né? E as bolinhas vazias são oxigênios, tá? Então a sílica, ela forma a estrutura aqui, ó, ela forma um tetraedro, tá? E aí no meio do tetraedro tem um silício, tá? E aí, claro, como tem um silício de vizinho aqui, a proporção acaba sendo um silício para dois oxigênios, tá? O que acontece? Os elétrons eles ficam oscilando entre o silício e o oxigênio. Nenhum deles fica com os elétrons. Por quê? Porque é uma ligação, ó, vendo aquela questão de diferença de eletronegatividade. Eles estão muito próximos na tabela. Então não tem um que quer receber, quer doar elétron. Ninguém quer doar, todo mundo quer ficar com os elétrons aqui. Então aqui o que acontece é um compartilhamento de elétrons. Tá? O resultado disso é uma ligação bastante forte, tá? A mais forte de todos, tá? Mas ao mesmo tempo que temos ligações fortes, temos ligações frágeis, tá? Então, compostos iônicos e compostos covalentes, eles têm uma ligação forte, tá? Lembrando aquele detalhe entre o iônico, que o pessoal da química, de repente, pode ser uma ligação forte, mas a partir do momento que a gente adiciona um concorrente, ele acaba não sendo tão forte assim, né? Então, uma ligação fácil de quebrar, digamos assim, né? Então, entretanto, né, se a gente for tentar quebrar mecanicamente essa ligação, a ligação iônica pode ser considerada uma ligação forte, tá? E aí a gente depende sempre de bastante força para quebrar, mas ao mesmo tempo é uma ligação frágil, então não suporta muito impacto, né? Ela não consegue deformar, por exemplo, tá? Ela já sai quebrando, né? Então aqui a gente tem dois tipos de ligações iônicas, tá? Covalentes, desculpa. A gente tem aquelas estruturas discretas, normalmente estruturas discretas, como quando formam minerais, eles são fracos, tá? São fracas as ligações, por exemplo, o carbono sólido, tá? Aquele grafita, tá? Ela forma anéis de carbono que vão formar pequenas
lamelas de carbono e é muito fácil eu deformar esse carbono. Ele tem mais o aspecto pulverulento do que efetivamente de uma matéria com resistência. Então, o enxofre sólido também é assim, e isso resulta também em um baixo ponto de fusão. Em cerca de 120 graus o enxofre está já no ponto de fusão, tá? E eles também possuem baixo calor de fusão e baixo calor de fusão e de evaporação, tá? Mas, entretanto, o mais importante, as nossas ligações mais relevantes, essa aqui são as estruturas discretas, normalmente são hexágonos ou coisas semelhantes assim, então essas são as conhecidas como estruturas discretas, tá? É de pouca importância para a gente, tá? Agora, o que nos importa de verdade são as estruturas em rede. Isso vocês já viram um pouco em mineralogia, tá? A gente pode pensar aqui, boa parte das nossas rochas são feitas em estruturas em rede. Se vocês pesquisarem na internet lá a estrutura dos silicatos, tá? Então, os silicatos tem 9 estruturas diferentes, tá? E aí dentro dos silicatos a gente tem, por exemplo, os feldspatos e feldspatoides, tá? Tá, então temos, senão eu vou ocupar muito espaço aqui, tá? Mas aí esses são tipos diferentes de estruturas de ligações iônicas em rede, tá? Então existe uma gama de jeitos dessas estruturas acontecerem e todas elas são baseadas nesses tetraedros aqui. Então esses tetraedros eles podem, imagina aqui que a gente tem um tetraedro aqui, né? E aí se a gente tiver um tetraedro vizinho aqui compartilhando, calma aí, compartilhando uma face aqui, ó, eu posso ter, ó, aqui eu tenho um tetraedro do lado, eles compartilham essa face aqui e eu tenho 2 silícios aqui. Vocês conseguem ver que se eu ir juntando tetraedros, eu vou conseguir fazer uma rede de silicatos, tá? E isso dá uma resistência extremamente alta, tá? E ao mesmo tempo que são extremamente frágeis, tá? Mas ao mesmo e são dificílimos de serem dissolvidos, tá? Silicatos são muito difíceis de serem dissolvidos, tá? Então, os nossos minerais, tá? Normalmente a gente trabalha com coisas que tem uma estrutura mais ou menos assim. A gente tem um exemplar aqui, a gente trabalha normalmente com ouro e prata, por exemplo, aqui no caso, às vezes a gente encontra algum cobre, tá? Mas normalmente trabalha com ouro e prata, e depois a gente trabalha o que? A maior parte dos minerais, ligações covalentes, mas a maior parte dos minerais de ganga, tá? Especialmente eles são compostos de silicatos, tá? Então a gente fica trabalhando com minerais com ligação covalente, e também os nossos metais, eles têm uma porcentagem. Por exemplo, vamos pensar aqui no cloreto de prata, por exemplo. O cloreto de prata, se a gente olhar, ele é um metal ligado com ametal, né? A definição básica de química lá da ligação iônica, metal com ametal. Só que o cloreto de prata, a gente pode ver que a prata ela não está tão para cá na tabela periódica, ela já está bem perto do cloro aqui. Então o que acontece? Embora seja uma ligação que aparentemente é iônica, ela não é puramente iônica, então ela fica no meio do caminho aqui. Então a ligação do cloreto de prata, ela não é puramente iônica, mas também não posso chamar ela de covalente, então ela fica no meio, ela tende a ser iônica, mas os elétrons eles não ficam totalmente com cloro, eles ficam um pouco com a prata também. Então aí, nesse caso, a gente tem o que se chama de ligações mistas, tá? Então, o que a gente vai quebrar, os nossos minerais, tá? A maior parte dos metais que a gente explora, ó, vou mostrar aqui para vocês alguns metais que a gente explora, tá? Especialmente por hidrometalurgia. A gente explora o cobre, que está aqui, a gente explora o zinco, a gente explora o níquel, a gente explora a prata,
a gente explora o ouro, a gente explora metais aqui, que a maior parte deles, eles não são puramente iônicos, tá? Então aqui, esses aqui é por pirometalurgia, então a gente não tem tanto, não tem tanto interesse em relação à hidrometalurgia, tá? Mas eles normalmente formam compostos, quando oxidados, eles formam compostos muito mais nessa dinâmica aqui de ligações meio iônicas, meio covalentes. Eventualmente a ligação também tem um caráter intermediário entre metálica e iônica, tá? Então, isso aqui é para vocês visualizarem que o que a gente vai tratar não são sólidos classicamente iônicos ou classicamente covalentes, tá? A gente está trabalhando aqui com coisas com ligações intermediárias, tá? E aí é o que eu tenho a falar, especialmente o pessoal do médio, em relação a essas ligações, esses tipos de ligações. Tá? Então aqui a gente está fazendo só uma recordação e eu estou ressaltando aspectos relevantes aqui para o tipo de ligação que a gente vai quebrar durante os processos hidrometalúrgicos. Tá? E agora com o pessoal do superior eu vou seguir um pouquinho mais adiante, tá? Para a gente ver um pouquinho mais adensado os conceitos, tá? Mas também não vai, hoje a aula é um pouco mais curta, a gente anda mais uns 10 minutinhos, tá bom? Então, pessoal do médio era isso que a gente ia falar, e o pessoal do superior assistam a segunda parte, que a segunda parte vai nos encaminhar para maiores informações, tá? Tchau, tchau para o médio e até breve para o pessoal do superior. Na realidade é um até breve para os dois, né? O pessoal do médio já